Não esqueça de se inscrever no canal, ative notificações para receber novos vídeos e no final não esqueça de dar aquele like. Olá pessoal, professor Gilvan Marques, seu professor de matemática. O assunto de hoje é análise combinatória. Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Se um evento é composto por duas etapas sucessivas e independentes de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa é n e o número de possibilidades na segunda etapa é n, então o número total de possibilidades do evento ocorrer é dado por m vezes n. Exemplo. A figura abaixo representa uma pessoa que está em certo lugar e deseja ir para a sala 2, passando pela sala 1, para comer pizza, né? Então ele quer ir para a sala 2 comer pizza. E de quantas maneiras essa pessoa pode ir para a sala 2 passando pela sala 1? Pessoal, bora analisar da seguinte maneira. Para ele ir para a sala 2, ele obrigatoriamente vai passar pela sala 1. Então, veja as possibilidades. Então, ele vindo por aqui é uma possibilidade. Entrando, eu vou chamar aqui, olha, de porta 1 e aqui de porta 2, tá? Porta 1 e porta 2. Então, se ele for pela porta 1, ele tem essa maneira de ir para a sala 2. Entrando ainda pela porta 1, vai ter essa maneira de chegar à sala 2. Entrando pela porta 1, vai ter essa maneira. Então, você pode observar que tem aqui três maneiras diferentes. Porém, se ele entrar pela porta 2, passando pela sala 1, ele vai ter essa maneira, uma, né? Mais essa maneira, duas, mais essa maneira, três. Então, vai ter um total de 6 maneiras. Então, o que diz aqui a definição do princípio multiplicativo? Então, você pode aqui, olha, multiplicar as etapas. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Aqui, vou colocar assim. A minha primeira etapa é ele ir para a sala 1. Então, quantas maneiras eu tenho diferente? Então, observe que para ele ir para a sala 1, ele vai ter essa porta aqui e vai ter essa porta aqui. Tem duas maneiras. Para ele ir para a sala 2, ele vai ter essa porta aqui, essa porta e essa porta aqui. Três maneiras. Então, aqui pelo princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar as etapas. Então, aqui, primeira etapa é ir para a sala 1, duas maneiras. Segunda etapa é ir para a sala 2, três maneiras. 2 vezes 3, eu vou ter aqui um total de 6 maneiras diferentes. Nesse segundo exemplo, temos aqui. Uma pessoa quer viajar de Recife para Porto Alegre, passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Pessoal, bora analisar da seguinte maneira. Se ele for pela rodovia 1, olha aqui, rodovia 1. Ele entrou pela rodovia 1, não é isso? Pela rodovia 1, ele vai ter 1, 2, 3, 4 maneiras de chegar a Porto Alegre. Pela rodovia 2, observe que ele vai também ter 4 maneiras. E assim vai. Então, aqui são etapas sucessivas, tá? Primeira etapa é ir de Recife a São Paulo. Então, temos aqui, olha, 5 possibilidades de chegar a São Paulo saindo de Recife. Segunda etapa é ir de São Paulo a Porto Alegre. Temos aqui 4 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, eu multiplico as maneiras, né, as etapas. Então, a primeira etapa é 5 e a segunda etapa é 4. 5 vezes 4, nós vamos ter aqui 20 maneiras
de chegar a Porto Alegre, partindo de Recife e passando por São Paulo. No próximo exemplo, temos aqui. No restaurante há 2 tipos de salada, olha só, 2 tipos de saladas, 3 tipos de pratos quentes, 3 tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Galera, olha só. Aqui também são etapas sucessivas. Vou colocar aqui, ó. Primeira etapa. Qual é a primeira etapa? É a escolha da salada. Nós temos aqui, olha, ao você escolher a salada, temos 2 maneiras, 2 possibilidades. Segunda etapa, escolha de um prato quente. Então, vou colocar assim, prato quente. Aqui, para escolher o prato quente, nós temos aqui 3 pratos quentes. Então, são 3 maneiras, 3 possibilidades. Terceira etapa é você escolher a sobremesa. Para escolher sobremesa, nós temos aqui 3 tipos de sobremesa. Então, aqui são 3 maneiras diferentes, são 3 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, é só você multiplicar as etapas. Então, aqui, olha, para você fazer um prato com uma salada, um prato quente e uma sobremesa, é você pegar a primeira etapa, que é a salada, multiplicar com a segunda etapa, que é um prato quente, e multiplicar com a terceira etapa. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 maneiras de você fazer uma salada, né? Um prato com salada, um prato quente e uma sobremesa. Nesse próximo exemplo, quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Pessoal, muito cuidado nessa questão aqui, tá? Essa questão aqui está até simples, tá? Nós temos aqui a formação de um número com 3 algarismos. Então, por exemplo, aqui poderia ser o número 168. São 3 algarismos, tá? Mas eu não posso colocar o número 068, tá? Porque o 068 é a mesma coisa que o 68. O 68 tem apenas 2 algarismos, tá? Levando em consideração que temos que colocar, ver quantos números de 3 algarismos, tá? Então, o 0 na frente não importa. Ele não pode entrar aqui. Então, vamos lá. Observe que aqui ele falou que tem que ser com 3 algarismos, tá? E muito importante porque ele não fala que tem que ter repetição ou não. Então, já que ele falou que não pode se repetir o algarismo, o que é que eu posso fazer? Aqui nessa casa, observe que eu posso colocar o número 1, posso colocar o número 2, posso colocar o número 3, o 4, o 5, posso colocar o algarismo 6, tá? Então aqui, olha, são 6 números que eu posso colocar nessa primeira casa, então são 6 possibilidades. Nessa segunda casa, observe que aqui pode haver repetição de algarismo. Então eu posso colocar esses 6 números aqui. Então são 6 possibilidades também. No algarismo da unidade, também eu posso colocar 6 algarismos. Então aqui são 6 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes 6 vai dar 36, 36 vezes 6, 216. Tá ok? Nessa próxima questão tem assim, ó, quantos números de 3 algarismos distintos? Pessoal, essa palavra distinto tem que ter cuidado, tá? Quando se fala em distinto, o algarismo não se repete, tá? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Então, aqui, olha, também são números com 3 algarismos, tá? Então, o que é que vai acontecer? Bora pensar da seguinte maneira. Se aqui o algarismo tem que ser distintos, ele não pode se repetir. Então, se eu começar a formar aqui meu número pela casa da centena, eu posso colocar o algarismo 1, posso colocar o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, aqui eu vou ter 6 maneiras diferentes de colocar um algarismo, tá? Agora, vamos supor que nessa primeira casa bem aqui, eu coloque, por exemplo, o algarismo 3.
Se eu colocar o algarismo 3 bem aqui nessa casa, como aqui é distinto, esse algarismo não pode se repetir aqui na segunda casa. Então, eu já não posso mais colocar o algarismo 3. Então, dos 6 algarismos, eu vou ter apenas 5 algarismos para poder montar o número. Então, aqui vai ter o quê? Aqui vai ser 5. Então, aqui vai ser 5. Tá? Então, aqui, vamos supor, né? Desses 5 algarismos, vamos supor que eu usei o algarismo 1. Vamos supor que eu usei o algarismo 1 nessa casa bem aqui. Se eu colocar o algarismo 1, eu não posso mais colocar ele na última casa. Eu não posso repetir, então, supondo que eu coloquei o algarismo 3, eu não posso repetir nem ele nem o 1. Então, desses 5 algarismos, eu vou ter apenas 4 possibilidades de montar um número com 3 algarismos distintos. Pelo princípio multiplicativo, eu vou pegar a primeira etapa, eu vou multiplicar com a segunda etapa e vou multiplicar com a terceira etapa. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 maneiras diferentes. Nessa questão, está assim. O algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Item A. Quantos números de 3 algarismos podemos repetir? Veja bem, é número com 3 algarismos. No item B, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Pessoal, no item A, são 3 algarismos. Tá? Veja bem, são 3 algarismos. Só que ele não falou se é distinto ou não. Mas cuidado que aqui, nessa questão, já entra o algarismo 0. Então, na primeira casa, como eu passei na questão anterior, eu tenho um número aqui, por exemplo, 638. Eu não posso ter o número 043, por exemplo, porque esse 0 aqui na frente não tem valor nenhum. Então, 043 é a mesma coisa que 43. Então, é um número que vai ter apenas 2 algarismos. Tá? Então, aqui, nessa primeira casa, eu só posso colocar o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui eu vou ter 7 maneiras diferentes. Então, eu posso colocar o 7 aqui. Então, observe que esse 7 que eu coloquei aqui não é esse algarismo 7, tá? Na verdade, ele é o total de possibilidades que eu posso colocar aqui. São 7 algarismos, então aqui é o número 7. Então, na próxima casa, observe que aqui no item A não é algarismo distinto, tá? Distinto é só no item B. Então, aqui eu posso repetir os números, eu posso repetir os algarismos, tá? Então, aqui, nessa casa bem aqui, eu posso colocar o 0, posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o algarismo 7, tá? Então, aí você vai ter de 1 a 7, mais o 0, você vai ter 8 maneiras, 8 possibilidades de colocar a segunda casa, tá ok? Na terceira casa, observe que é a mesma possibilidade, tá? Então, eu posso muito bem colocar esses 8 algarismos. Então, aqui, pelo princípio multiplicativo, eu tenho aqui 7, que é a primeira etapa, vezes 8, que é a segunda etapa, vezes 8, que é igual a 448. Pessoal, no item B, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Agora sim, cuidado aqui que entra a palavra distinto, tá? Então, vê bem. Nessa primeira casa bem aqui, eu posso muito bem colocar o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Então, aqui, olha, eu vou ter 7 possibilidades de montar essa casa aqui, a casa das centenas. Tá? Mas observe que aqui, na casa da dezena, muda um pouquinho, tá? Porque aqui, olha, eu já posso colocar o 0. Mas a palavra é distinto, olha só aqui, distinto. Quando se fala em distinto, o algarismo não pode se repetir. Então, vamos supor que nessa primeira casa bem aqui, que é a casa da centena que eu comecei,
Vamos supor que eu coloque o algarismo 4. Tá? Uma suposição. Então, se eu coloquei o algarismo 4 aqui, ele não pode se repetir na casa da dezena. Tá? Então, ele pode repetir, pode ser o 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Tá? É só uma suposição aqui. Então, aqui o 0 já entra. Então, quem é que entraria? O 2, 1, o 2, o 3, né? Supondo que o 4 eu coloquei na primeira casa, o algarismo 4 ele não pode se repetir. Então, aqui pularia para o 5, o 6 e o 7. Então, você vai ter aqui, olha, 7 maneiras diferentes, né? 7 possibilidades. Só que aqui a palavra é distinta. Já que é distinta, né? Vamos pensar a seguinte situação. Vamos supor que desses algarismos que sobraram, né? Vamos supor que eu coloquei o algarismo 6. Se eu coloquei o algarismo 6, ele não pode se repetir nessa última casa. Então, quem é que pode ser aqui? Pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 5 ou pode ser o 7. Então, vou ter aqui 6 maneiras. Pelo princípio multiplicativo, primeira etapa vezes segunda etapa vezes terceira etapa. Se você pegar aqui 7 vezes 7 vezes 6, isso aqui vai dar 294. Tá ok?